Fazer dieta é difícil, mas ser obeso, ser doente, ter a autoestima ruim também é muito difícil. E a gente às vezes quer mudar, mas a gente não sabe como mudar. E aí precisa de uma profissional. E hoje nós temos aqui uma profissional, nutricionista pela Estácio de Sá, doutora Josi Dantas, nutricionista, é pós-graduada em nitrogenômica na prática clínica Unileia, especialista em emagrecimento, criadora do método Só Emagrece Quem Quer, com um monte de conteúdo gratuito, inclusive, que ela entrega pelas redes sociais, pelos vídeos do YouTube, através do método exclusivo dela. Ortomolecular pela Fachá, iridologista, estudo aqui, ó, dos olhos ali, Instituto Trilha Humana, cursos livres na área do Mastermind, Lince, PNL, saúde integrativa na prática, programa Kyria de desintoxicação hepatobiliar, que é a famosa limpeza hepática, né? Aquela limpeza do fígado, tirar as pedras da vesícula, aquele negócio todo que limpa tudo, aquilo ali, ela também é especialista nessa área. Ali, curso de como reativar tratamentos personalizados através da biorressonância magnética. Se segura em duas coisinhas ali, de repente, em 2 minutos, tem um diagnóstico de 30, 40 páginas, né? Tem que saber ler tudo aquilo ali. É terapeuta naturista ortomolecular, participou do simpósio de interpretação de exames laboratoriais e o workshop avançado de nutrição esportiva e suplementação, além, é claro, dessa vivência de alguns anos já na área da saúde, muito antes de ser até mesmo nutricionista, a doutora Josi já estava na área da saúde. Então, com vocês, para falar sobre o nosso desafio de 21 dias sobre saúde, suplementação e emagrecimento, nossa doutora Josi Dantas. Obrigada, boa noite a todos. Adoro estar com vocês. Estava já com saudade dessa energia gostosa. E eu sempre falo que eu sou apaixonada por essa ciência, apaixonada por informações, pela ciência da nutrição. Eu vejo a cada dia que não tem outro caminho. A nossa alimentação, ela vai estar sempre ali, é o fundamento de tudo, a base para a nossa saúde. E falar de emagrecimento, de desafio de 21 dias, é gratificante, eu agradeço a oportunidade e a presença de todos, né? Então, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um treinamento, né? Treinamento que a gente já vem fazendo algumas vezes, já trilhamos por esse caminho, né? Nesse desafio de 21 dias. Então, quem já participou já sabe como que funciona. Quem é novo aqui vai entender um pouquinho mais desse protocolo e eu estou muito feliz em trazer essas informações aqui para vocês. O que é esse desafio de emagrecimento em 21 dias? Quais os objetivos desse protocolo, né, que a gente está trilhando em alguns dias aí, trazendo pessoas para esse desafio? Quais os benefícios? O que o programa de emagrecimento tem, né, como diferencial? Para quem que ele foi criado? Então, sempre falo o seguinte, que os objetivos desse programa é dar a você uma chance de você estar ali, né, juntamente com outras pessoas, compartilhando objetivos. Eu digo que quando você está dentro de um grupo, você se sente mais motivado, né? E é uma competição gostosa, é uma competição saudável. Então, a pessoa fica mais atraente para desenvolver ali com mais empenho todas as atividades ali que são colocadas ali no grupo. Então, o que a pessoa ganha com isso? Quais os benefícios? Muito mais saúde, muito mais disposição, condicionamento físico. O grande diferencial é que você vai estar acompanhado com um profissional. A gente sabe que as pessoas que tentam fazer dieta sozinhas, eles podem até perder peso, mas não tem um avanço, né, de quando você está acompanhada com um profissional. Por quê? Porque a gente vai entender o que é o emagrecimento de fato, né? Às vezes não é só aquilo que a gente vê na estética, às vezes as pessoas falam, a pessoa é desleixada, a pessoa não quer dar um passo à frente, é acomodado, mas nós vamos entender que o emagrecimento, ele vai muito mais além
disso, muito mais além de uma questão estética. Eu gosto muito de falar do emagrecimento porque realmente eu acho bonito, né? A estética é bonita, né? É algo que enche os nossos olhos. Porém, para eu falar de emagrecimento, né? Tudo na vida tem um lado bom e o não tão bom. Então, quando a gente fala de emagrecimento, a gente precisa falar um pouquinho da obesidade. Então, esse programa ele foi elaborado para você que está aqui, que já tentou dietas várias vezes, para você que não conseguiu manter a mudança dos seus hábitos, para você que precisa emagrecer, mas não está conseguindo sozinho, não tem um planejamento, não sabe realmente planejar o seu emagrecimento, tem aquela vida corrida, né? Todo mundo tem a vida corrida, porém, esse protocolo, né, foi feito para você. Esse programa de 21 dias foi feito para você. Um pouquinho da minha história aqui para vocês, de 2007 a 2013 foi quando eu trabalhei com terapias integrativas, 2013 a 2015 fiquei bastante ali na nutrição clínica. 2016 a 2018 foi uma experiência incrível na área hospitalar. E 2018 a 22 trabalhei bastante os meus grupos de emagrecimento. Depois voltei para o clínico, né, presencial e online. E estamos aqui hoje também, né, dando aí segmento dos grupos de emagrecimento que realmente tem aí um diferencial para as pessoas que participam. Trouxe aqui uma experiência, né, quando eu estava na área hospitalar, vivenciei momentos ali como nutricionista, a gente na área hospitalar, se vocês já tiveram a oportunidade de receber o cardápio de vocês quando vocês estão ali internados, se recuperando de alguma doença, dê muito valor à nutrição, porque é a nutrição que faz vocês levantarem daquela cama. O nosso objetivo ali é fazer do limão uma limonada. Às vezes a gente não tem o azeite de oliva, a gente não tem comidas tão saudáveis que a gente pode aplicar no dia a dia na parte clínica, mas no hospital o nosso intuito ali é fazer você levantar da cama. Por quê? Os remédios, eles não vão tirar você dali, e sim a parte nutricional. Então, eu trabalhei num hospital com 90 leitos e presenciei muitos casos. E um deles, eu quero compartilhar com vocês, foi quando eu cheguei na enfermaria, pode passar, eu estava vendo um senhor acamado ali e ele estava indo para a sala de cirurgia fazer a amputação da perna dele. Daí eu cheguei, dei um bom dia e tal, e ele muito triste, não conversou. E daí eu disse, eu preciso dar alguma orientação para esse senhor sair dessa cama, levantar dessa cama e pelo menos ir mais tranquilo para essa sala de operação. Daí eu falei para ele, olha, hoje a solução que você tem hoje é a amputação da sua perna. É ruim, mas você precisa fazer isso porque é a única solução que tem hoje. E o que que você pode estar fazendo depois que sair dessa sala de cirurgia, quando você retornar para casa, é você cuidar dos seus hábitos alimentares, para que você não volte, né, aqui no hospital com mais problema, que venha fazer a amputação da outra perna. Daí ele levantou a cabeça e disse, realmente, então eu vou estar mais tranquilo, e foi lá e fez a cirurgia dele. Por que que eu estou trazendo isso? Porque o que que a gente vê, né? Diabetes ela é responsável por 70% das amputações dos membros inferiores. E não são, pessoal, os acidentes de trânsito, como as pessoas imaginam. E o diabetes tipo 2 ela é uma das principais doenças associadas à obesidade. Essa é a parte chata de falar de emagrecimento, porque a gente tem que falar das doenças que estão associadas. Então, estima-se que 60% a 90% dos portadores de diabetes eles sejam obesos ou tendo incidência maior aí após os 40 anos. Então, quando você vê uma pessoa que já está naquela fase, né? Você olha, a pessoa já é diabético, você já pergunta, você foi obeso? Na maioria das vezes, sim, na maioria dos casos, sim. Ele desenvolveu uma obesidade, daí veio a doença crônica diabetes, e ali ele começa a perder peso por conta da doença também. E aí vem a questão, né? Como que eu faço para melhorar
esses marcadores, essas inflamações, essas doenças, é realmente emagrecendo ou se prevenindo, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais aí à frente que quem está no seu peso é normal, ele também precisa pelo menos emagrecer de 2 a 5 quilos. E a obesidade, ela não é uma questão nova no mundo, né? A gente vê que desde a década de 70 vem aí um estudo, né? Um estudo mais recente, que 2 bilhões de pessoas estão com sobrepeso, 13% dessas pessoas estão em obesidade. Então, a cada 10 pessoas, uma está em obesidade, de cada 10 pessoas, 3 estão com sobrepeso. E para 2025, né, vai chegar a cerca de 2,3 milhões de adultos que estejam com sobrepeso e mais de 700 milhões de pessoas obesas. Eu não quero me encaixar nessa estatística. Eu acredito que vocês que estão aqui hoje, com certeza também irão mudar, né, essa chavezinha da mentalidade realmente para não estar nessa estatística aí, porque 2025 está pertinho, mas ainda nós temos um ano praticamente para percorrer nesse caminho e melhorar aí a nossa saúde como um todo. E quando a gente fala em emagrecimento, eu penso realmente em 3 perguntas, né? Por que que essas perguntas elas são fundamentais? Porque quanto e em quanto tempo? Por que que elas são relevantes? Por quê? Porque tudo isso vai influenciar na quantidade de benefícios e na quantidade de prejuízos também que nós teremos em relação ao tratamento. Mas quais são esses prejuízos? Às vezes, alinhar expectativas. Você precisa alinhar as expectativas para a sua realidade. A primeira pergunta, por quê? Por que que eu preciso perder peso? Por uma questão de estética, para ganhar mais saúde, longevidade, eu preciso fazer essa pergunta de reflexão. Por que que eu preciso perder peso? Quando eu perdo peso, quando eu emagreço, eu ganho mais saúde, mais disposição, eu vou evitar doenças. E você perder em 5 a 10% ali do seu peso, você já melhora todos esses marcadores inflamatórios. Aqui estão todas as doenças que você pode melhorar quando você elimina de 5 a 10% do seu sobrepeso. Então, aí estão todas as inflamações, as doenças inflamatórias. Vamos aí para a segunda questão, né? Ainda respondendo aí sobre o porquê, em qualquer um dos casos, seja ele a questão da estética ou da saúde, né? Você vai ter ótimas consequências aí quando você emagrece. E pensando em saúde, quando eu penso em saúde, que eu tenho todas essas doenças associadas, como obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol alto, então eu penso que quem vai definir isso é o profissional que vai acompanhar você no seu processo de emagrecimento. Por isso que precisamos alinhar essas expectativas dentro desse processo. A gente vive nessa de conscientizar, né? Enquanto a pessoa não se conscientizar, esses dias eu estava fazendo uma live sobre a doença do século, né? A ansiedade. E daí eu comecei a falar, eu falando com a pessoa, eu disse, olha, a nossa alimentação ela é fundamental para tudo. Hoje, a gente já deveria estar falando em outro assunto, numa pós-graduação da vida, não mais no fundamental, não mais na alimentação. Hoje era para a gente estar explicando o que, que era epigenética, o que era a suplementação, como que a suplementação vai agir. A alimentação era para já estar consciente na mente de todo mundo. O que que eu preciso comer, o que que é nutriente, o que que é nutrição, como que eu devo fazer o meu prato, né? Mas as pessoas realmente não se conscientizam. Então, por isso que cada dia mais a nutrição, ela nunca vai ser uma medicina que vai estar, como é que diz a palavra? Ela vai estar sempre se avançando, né? Cada vez mais o profissional nutricionista ele precisa estar entendendo mais do assunto, porque cada dia mais as pessoas vão ter mais informações e vão ficar mais confusos.
A segunda pergunta reflexiva é quanto? Enquanto? Realmente quanto que eu preciso eliminar? Essa pergunta é em relação à quantidade de quilos que a pessoa precisa eliminar. Então, é importante lembrar que quando eu tenho alguns problemas associados à minha individualidade, o profissional é que vai determinar quantos quilos você vai eliminar. Então, é importante lembrar que existem os graus de obesidade após a medida do nosso IMC. E o que é interessante nisso é que, às vezes, as pessoas que estão no seu peso ideal, eles acham que não precisa eliminar peso. Pelo menos de 2 a 5%. Quando você elimina aquela gordura, você aumenta a sua massa e você vai ganhar mais saúde, vai diminuir os riscos de doenças cardiovasculares. E aí a pessoa que está em sobrepeso com IMC de 25 a 30 precisa eliminar um percentual maior, assim como a obesidade grau 1 e assim em diante. Então, quanto mais peso a pessoa perder, mais benefício ela vai ter. E a questão, né, da saúde, eliminar peso por saúde, pelo menos de 2 a 5 quilos é interessante a pessoa, mesmo estando no seu peso ideal, eliminar. Eu estou no meu peso ideal, mas eu vivo atrás de correr, de aumentar a massa magra, de eliminar a gordura, percentual de gordura. Por quê? Porque já viram vários estudos que mesmo pessoas no peso normal, elas podem vir a ter doenças cardiovasculares. Na maior parte das diretrizes, o que a gente sabe é que a perda de pelo menos 5% do peso inicial já são suficientes. Imagina só, uma pessoa com o IMC de 25, estando no sobrepeso, uma pessoa com a altura de 1,52, com 60 quilos, se ela diminui ali 5% do seu peso, ela já ganhou saúde, já eliminou os marcadores inflamatórios. E assim, quanto mais você eliminar, mais saúde você vai ganhar. Em quanto tempo, né? A gente vê que essa questão é bem individual. Quando nós colocamos ali o pessoal no grupo, nós são várias pessoas, cada um com seu tempo, cada um com a sua história, mas o que as pessoas não podem chegar é a dar desculpas, né? Inventar, eu trabalho demais, a comida é caro, não quero passar fome. Por quê? Porque quem vive dando desculpa não vai iniciar nunca. E hoje, como a gente trata, né, a questão do emagrecimento individualmente, mesmo estando ali no grupo, né, as pessoas têm o seu momento, tem o horário que você pode planejar sua refeição, o horário que sai do trabalho, o horário que dá para fazer atividade física. Então, essa questão de dizer, eu não quero, eu não posso, isso aí é realmente uma desculpa. O importante é começar hoje. Frasezinha, às vezes, comece fazer hoje faça hoje o que você não pode deixar para amanhã, né? Então parece muito clichê, mas na verdade, realmente é isso. Você precisa parar de procrastinar e começar com foco, com determinação, para que isso aconteça, porque não é uma caminhada fácil. O emagrecimento não é uma jornada fácil. A gente sabe que vai enfrentar vários obstáculos, porém o ruim é ficar procrastinando. Então, você precisa entender que você é único. Então, não se compare com os outros, com o tempo do outro, com a quantidade de peso que você precisa eliminar. Só entenda que você é único, que você tem a sua história de vida, seu histórico familiar, seu metabolismo é diferente. Então, alinhando tudo isso, né, toda essa expectativa, você vai começar a entender todo esse processo e vai aí quebrar várias crenças, né, que possam estar limitando o seu emagrecimento. Então, o que é alinhar uma expectativa? Quanto tempo eu demorei para estar com sobrepeso ou com obesidade? E ter paciência, não é da noite para o dia que eu vou eliminar 20 quilos. Tem pessoas por aí que eliminam em um mês 20, 30 quilos, tem programas que fazem isso, mas eu não acho saudável.
Por quê? Porque a gente vai ver que o emagrecimento ele vai muito, muito mais além de você subir na balança. E como que funciona o nosso desafio? Ele é um protocolo que foi desenvolvido para as pessoas emagrecerem em grupo. É uma iniciativa, né, no qual um conjunto de pessoas elas estão ali dentro, pessoas comprometidas, vão começar a dar o melhor de si, todas juntas, e vão ser lançadas metas ali dentro para que elas possam alcançar. E os resultados, claro que são individuais, porque todos são únicos, mas os desafios, eles são ali organizados para todo mundo. E dentro do grupo são compartilhados as suas histórias, pessoas que já vieram com histórias de reganho, que fizeram dietas malucas, então ali é interessante estar sempre fazendo esse compartilhamento. As pessoas compartilham as suas atividades físicas, dentro do grupo recebem, né, o plano alimentar saudável, tem o apoio todo ali ao longo do processo. A questão da suplementação é um diferencial. Nós temos a suplementação que todos usarão ali desde o primeiro dia até o último dia para otimizar aí, auxiliar, né, no processo do emagrecimento. O ambiente, pessoal, é um ambiente motivador. A ideia por trás dos nossos desafios é dar um suporte, tá? Então, vocês terão suporte todos os dias. Para que esse suporte? Para estar ali encorajando, né, trazendo ali, proporcionando esse ambiente realmente que ele seja uma experiência para vocês, uma experiência motivadora, divertida, porque quem busca emagrecer já sabe, não é fácil. Às vezes tem que deixar, né, o que estavam fazendo antes e ir para uma disciplina. A gente sabe que disciplina não é legal, mas ali, um ajudando o outro, nessa competição que a gente chama de competição saudável, isso é o diferencial dentro desse grupo online, né? É um ambiente realmente que incentiva, né, uma maior motivação aí na perda de peso. E a gente sabe que dentro desses 21 dias, as pessoas têm ali, né, os desafios coletivos, e no final de tudo isso, as pessoas que alcançarem, né, essas metas, elas vão ter recompensas, que são ali as premiações, e isso é muito legal. Emagrecer em grupo realmente faz toda a diferença. É importante lembrar também que durante esses 21 dias irão aparecer obstáculos. As pessoas, às vezes, nos primeiros 5 dias estão motivados, depois, nos outros primeiros 5 dias, dão uma desmotivada, depois voltam com tudo, porque começam a ver realmente o resultado e começam a voltar, né, com todo o foco, querendo realmente chegar no final. Por isso que esses obstáculos que irão acontecer ali dentro, eu sempre falo, tenham paciência que eles são realmente superáveis. O plano de alimentação que eu sempre coloco ali, ele é um plano saudável, não é um plano ruim de seguir, porque se eu for restringir muito, ninguém vai para frente, vai desistir ali no meio do caminho ou nos primeiros 3 dias. Então, não tem por que eu chegar e colocar uma dieta low carb ou fazer um jejum intermitente para alguém que nunca nem mudou o seu hábito alimentar, não sabe nem o que é comer saudável. Então, não iriam aguentar. Então, por mais que seja mais simples, mas precisa ser dessa forma para que as pessoas, pelo menos, passem ali os 21 dias, né, com esse encorajamento, com essa responsabilidade. Então, a ideia desse desafio realmente é criar um ambiente que as pessoas possam se sentir bem. Seguir a rotina pode ser um desafio, mas com o nosso plano de ação criado de forma realista e adaptável, pode ter certeza. Quem já esteve no grupo sabe que serão superados facilmente. No final de tudo isso, o que eu gosto muito é celebrar vitórias, né? Mas a vitória não é só no final, é diariamente. Então, todo dia, quando alguém posta alguma coisa, olha, o meu cinto já diminuiu, eu já estou conseguindo
mastigar mais, já tomo mais água. Então, isso não tem nada mais gratificante de você subir. Às vezes as pessoas não gostam de subir na balança, mas só em você subir na balança e diminuir 1 quilo ali na balança, eu falo de peso na balança mesmo, isso já é gratificante, é uma vitória pequena, mas a pessoa precisa celebrar e comemorar essas vitórias. Só para trazer um pouquinho aqui de informação para vocês sobre o emagrecimento, como a gente vinha falando antes, sobre a questão de achar que o emagrecimento, a obesidade, ela é um desleixo, que a pessoa não cuida da estética. A questão do emagrecimento, ela descobriram ali, né, no próximo ao século XX, começou uma era física, né, para a explicação do ganho de peso, que acúmulo de peso corporal era justificado pelo acúmulo de energia. Então, quanto mais a pessoa comia, quanto mais tinha energia ingerido, menos energia gasta, era igual ao aumento de peso. E já em 1990, por ali, né, os estudiosos descobriram o hormônio da saciedade. E aí eles pensaram, poxa, descobrimos aí a cura da obesidade, né? Então, essa era deixou de ser física e passou a ser mais fisiológica, entender o ser humano como um todo. E aí, naquele momento que eles acharam que tinham descoberto ali o hormônio que iria tratar a obesidade, que é a leptina, o hormônio da saciedade, eles viram que o obeso também tinha resistência a esse hormônio. E ali, né, buscaram estudar de uma forma mais geral, um contexto maior. Então, hoje, qual que é o certo? Seria aquela prática física de calorias, ingestão de calorias ou fisiológica? Qual que seria essa relação e qual que seria a correta? As duas estão corretas. Por quê? Porque a obesidade, ela é multifatorial. Então, quando você pensa que descobriu, ela precisa ser vista com outros olhos. Estão envolvidos vários mecanismos, vários hormônios, né, as questões hormonais ali, que não é tão simples assim. Por isso que ela precisa ser vista com outros olhos. E a pessoa que está com sobrepeso, o que eu falo? Não se acomode, não olhe só pela estética. Ah, eu estou bem assim, gosto de mim assim. Não olhe só por esse lado, porque a questão ela é muito mais complicada do que somente ali um corpo bonito e um corpo perfeito. Realmente é um problema de saúde pública. Trazendo aqui alguns impactos, né, dessa questão de epigenéticos, fatores ambientais que influenciam nesse contexto da obesidade, a gente vê um impacto muito grande aí do sono na questão da obesidade. Então, nós vimos toda a questão da parte do desequilíbrio hormonal, a privação do sono, ela pode sim alterar os hormônios que controlam lá a fome, e quem tem insônia ou poucas horas também de sono está mais propenso a ter níveis mais altos da grelina, que é o hormônio da fome, hormônio que estimula o apetite. Então, quanto mais você cuidar dessa parte toda, do seu ambiente, né, do seu modo de vida, dos seus hábitos, você vai ter mais facilidade para estar eliminando aí essa questão chamada obesidade. Então, o sono, ele tem sim impacto direto com a obesidade. E aqui nós temos alguns exemplos. A apneia do sono, as pessoas que têm a diminuição do sono, as vias aéreas, elas ficam obstruídas parcial ou totalmente, provocando ronco alto, problemas respiratórios à noite. E a apneia está 7 vezes mais comuns em pessoas com obesidade, certo? Doenças do refluxo gastroesofágico, a depressão, a asma, osteoartrite e os efeitos negativos da obesidade, né, na vida da pessoa são muitos. Diminui realmente a expectativa de vida. Aí vem problemas de mobilidade, né? As pessoas ficam limitadas. Ah, eu acho, quando eu vejo uma pessoa com dificuldade de andar por conta do peso e a pessoa sendo bem jovem,
Isso ali, assim, para mim é cortante. Eu olho e fico pensando nas três perguntinhas lá. Por que não emagrecer? Quando começar? Quanto tempo, né? Eu preciso eliminar isso aí. Então, são vários problemas, pressão alta, depressão, são bastante problemas relacionados com a obesidade. Não quero deixar vocês tristes, gente, quero deixar vocês felizes, por quê? Porque a gente vai mudar tudo isso, temos um ano aí para sair do sobrepeso e da obesidade, não fazer parte daquelas estatísticas, né? Por que não começar hoje? Eu gostaria muito, né? Eu tenho certeza que todos que estão aqui, se você está com sobrepeso, se você está no seu peso ideal, se você está com obesidade, você não é obeso, você está obeso. Você não é um sobrepeso, você está em sobrepeso. Então, todos precisam. Eu quero que vocês digam, eu estou pronto, né? Que aconteça hoje essa mudança de mentalidade, que vocês venham desconstruir esses mitos, né, do emagrecimento. As pessoas, uma vez eu estive com uma colega e ela dizia que não acreditava no emagrecimento, ela acreditava que umas pessoas já eram gordinhas e outras já eram magras, e isso fazia parte de cada pessoa individualmente, né? Então, tem pessoas que falam, eu sempre fui gordinho, na minha família todos são gordinhos, então isso são crenças, são mentalidades que realmente limitam, né, você de procurar ajuda, de procurar estar na sua melhor versão. Nós não fomos, se nós temos uma altura, nós temos um peso ideal para aquela altura. Se você fosse desenvolvendo a quantidade de gordura e fosse crescendo para acompanhar, aí tudo bem. Mas não, então começar a cultivar, né, uma mentalidade positiva, realista, eu consigo, eu vou conseguir, eu vou emagrecer, eu vou melhorar minha saúde, porque isso faz parte, faz muita diferença, né? E durante o processo, aceitar a jornada, não ficar pensando nos quilos que ainda tem pela frente. Não vou começar porque são muitos quilos que eu preciso eliminar. Não, vai construindo isso no dia a dia, vai olhando, né, a cada vitória, as pequenas vitórias, vai celebrando ali no dia a dia. E a alimentação saudável como eu falei, é o fundamental para tudo isso acontecer. Você começa priorizando a sua alimentação, balanceando ela, variando ela. Não deixe que sua alimentação seja chata, comer só uma coisa, né? Eu vou comer só saudável. Não, você pode sim melhorar essa alimentação e deixar ela gostosa, porque não é só nutriente. A nossa alimentação também faz parte de vários fatores, eu não vou entrar em detalhe, porém, existem estratégias, tá? Para você fazer, para você controlar e evitar esses excessos. É só você querer priorizar alimentos nutritivos. No início eu estava vendo aí um participante, né, do nosso desafio passado, que ele falou que ele gosta de comer bastante pão, né? Então, isso é mentalidade, isso precisa trabalhar. Se eu sei a quantidade, o pão não vai me fazer mal, o pão não é proibido. Porém, ciência, ela nunca vai falar de proibição, ela sempre vai falar de moderação. Então, se você começar a colocar isso na sua cabeça, você vai entender que você nunca vai ficar sem pão, vai comer o pão para o resto da vida. Eu quero deixar, né, essa mensagem para vocês. Emagrecer pode ser uma jornada desafiadora, mas com o conhecimento adequado, a mentalidade, acabamos de falar aí na mentalidade certa, o apoio necessário, é possível sim você alcançar os resultados significativos de forma saudável e sustentável. A gente preza muito por essa questão da sustentabilidade no emagrecimento. Por quê? Por isso que não adianta restringir muito ali, porque você vai ficar com aversão àquilo. Eu não quero nem saber, né? A maioria das pessoas diz, eu não vou no nutricionista, porque o nutricionista vai tirar tudo que eu gosto. Então, é você entender isso, né? Que o seu resultado, ele vai vir de forma duradoura, por isso, você não precisa eliminar o que você gosta. E lembre-se que cada passo dado em direção a um estilo de vida mais saudável é o passo na direção certa. Eu gostaria de agradecer
a todos que me acompanharam aqui em mais uma palestra. Desejo muito sucesso e aguardo vocês aí no nosso desafio que está próximo aí para a gente trilhar mais uma vez essa jornada juntos. Josi Dantas Nutri, tá no YouTube com conteúdos incríveis lá, iguais, melhores, com mais tempo e menos tempo do que esse aqui. No Instagram, Josi Dantas Nutri, todo dia quase ela bota um conteúdo top, falando do método, falando das coisas. Então, segue a doutora Josi Dantas.